Por favor, no livro de Mateus, capítulo 6 e 33. Tem uma palavra para os irmãos. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, senta perto de um crente aí. Estou brincando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos repetir didaticamente. Vamos ler junto aqui? 1, 2, 3. Busquem, pois. Para aí um pouquinho. O que é em primeiro lugar? Ok. E a sua? Muito bem. Amém. Que coisas são essas? É que a gente não vai navegar desde do versículo 25, 23, se não estou enganado. Ali Jesus está no Monte das Oliveiras e ele está falando ao povo sobre a preocupação humana, sobre as preocupações que são extremamente naturais. Preocupação no sentido, no que vestir, a preocupação no que comer. E no final, quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos por isso, e no final ele vai dizendo para eles não procurarem isso, mas buscar primeiramente o reino de Deus. E eu quero trazer uma reflexão essa noite para os irmãos sobre primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A gente sempre fala, primeiro é o reino, vamos fazer para o reino, mas o que é o reino de Deus? Então quero que você saia daqui entendendo se você faz parte desse reino ou não. Então preste bem atenção, e já falo para os irmãos, tira toda a distração agora, desliga, a não ser que você for médico, socorrista, desliga o celular aí, ou tiver com alguma urgência, mas vira ele. Eu quero que você preste atenção, porque esse é um caminho que muitas vezes a gente está na igreja e a gente não entende. E eu já vou adiantar para você, não é o fato de eu estar na igreja, o fato de eu ser crente, o fato de eu tomar Santa Ceia, o fato de eu ser pastor, o fato de eu trabalhar na igreja, que eu faço parte do reino de Deus. Então por aí você já entende que o que é então fazer parte, o que é ser reino de Deus. Então vamos lá, Jesus ele traz essa identificação, né? Buscai primeiramente o reino de Deus. E o que seria nós buscarmos o reino de Deus? Buscar, ele implica em priorizar, em primeiro plano, perseguir com intensidade. Então o que Jesus está dizendo? Eu preciso buscar, eu preciso priorizar. Então reinado, reina em mim. Tem uma canção que fala, reina em mim. Então o que é reinar? Não é? Se eu tenho um reino, logo tenho o quê? Tenho rei, né? Então o rei é o que reina sobre aquele povo lá. E aquele povo também tem uma outra palavra, que ele está sobre o domínio desse rei. Então são o reino e o reinado. São duas coisas diferentes. Reino e reinado. O que é o reino de Deus? O reino é o governo de Deus sobre a nossa vida. Então o que é o reino? É o governo de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Então quando a gente diz assim, eu quero viver o reino de Deus, será que eu estou vivendo o reino de Deus? E aí muitas pessoas, e às vezes muitas lideranças, de forma até um pouco maliciosa, ele associa a igreja, os cultos, com o reino de Deus. Aí ele diz assim para você, você não está buscando o reino de Deus, você precisa buscar o reino de Deus. Aí você está trabalhando, aí ele fala para você, você tem que largar a mão desse serviço, você precisa buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E aí a gente não entende e a informação fica na nossa cabeça. Aí você fica com a consciência pesada, se de repente você está numa necessidade de trabalho, e você precisa trabalhar, aí fica naquela luta, aquela coisa, mas aí eu não estou fazendo o reino de Deus. E eu quero que hoje, de vez, você entenda o que é o reino de Deus. E daqui a gente saia com um aprendizado dizendo, e fazendo uma autoavaliação, será que eu tenho vivido o reino de Deus? Será que o domínio de Deus está sobre a minha vida? E aqui eu já parto do princípio de que, se eu vivo o reino de Deus e a minha vida é o reinado, eu estou sob o domínio de um rei, logo não vivo mais eu.
Então vamos partir desse princípio. Se eu tenho alguém, né, as crianças aqui, os de menores de idade, não os maiores de idade, quem manda na sua casa lá, Mateus? Seu pai e a sua mãe. Então vamos supor que o seu pai e a sua mãe é o rei e a rainha. Dentro da sua casa, o que impera ali? O que impera? O reinado. Reinado, domínios de quem? Do grande Éder. É o governo de Deus sobre a minha vida. Se o reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida, logo não mando mais eu. É Deus quem manda em mim. Então a primeira coisa, você tem vivido o reino de Deus, como é que eu vou entender? Se Deus, Ele está dominando a minha vida. Então todo domínio, que eu faço o que eu quero, eu não estou afim de fazer isso. Logo, quem domina não é Deus, é você. E se é você que domina você e não é Deus que domina você, logo você não faz parte do reino de Deus. Então olha só que como é sério isso, irmão. Então o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um ambiente, o reino de Deus não é aqui. O reino de Deus é uma atitude de obediência ao rei que domina a minha vida. Então não adianta eu estar na igreja, não adianta eu vir para o culto e não ser obediente a Deus. Tem um texto na Bíblia assim, obedecei aos vossos pastores. Aí tem um outro texto que diz assim, ai dos pastores que fazem aquilo que não é o certo com a sua igreja. Ele diz assim, ai. Então há sobre mim um peso de justiça muito grande se eu agir com vocês levianamente. Mas do outro lado também é a mesma coisa. Só que eu tenho que ter o equilíbrio de Deus para não usar isso, igual muitos têm, para prender você num sentido assim, irmão. Cuidado, senão o Satanás vai te pegar. Cuidado, senão... Não, eu não tenho isso não. Eu acho que todo mundo é livre. Você faz o que quiser. A vida é sua. Agora, a partir do momento que você se reconhece, não, eu quero congregar nessa igreja ou qualquer outro lugar, você está sob a liderança de alguém. E se você está sob a liderança de alguém, você deve, no mínimo, respeito e obediência. Porque se eu não tenho esses princípios, eu não faço parte do reino de Deus, irmão. Porque o reino de Deus, nós vamos entender, o reino é um sistema de valores divinos. Nós vamos ver. Enquanto o mundo valoriza o ter, o reino valoriza o ser. O mundo, você vale o que tem. Você vale os teus seguidores, você vale aquilo que todo mundo vê. No reino de Deus, você vale o que você é. Se você é uma pessoa boa, se você foi mudada pelo Senhor, se você foi transformada pelo Espírito Santo. Esse é o valor do reino de Deus. Aí tem muitas pessoas que pensam, pelo fato de ela ter, ela se aproxima mais de Deus. Por isso não caia nessa ideia dizendo assim, não, eu estou lutando, eu estou ganhando meu dinheiro, estou fazendo isso. E você é uma pessoa extremamente egoísta, extremamente egocêntrica e extremamente arrogante. Logo, você não faz parte do reino de Deus. Então entendam que o reino de Deus, ele implica em a gente morrer para a gente mesmo. E aqui está a dificuldade de muitas pessoas, porque a gente vive num mundo onde ninguém quer baixar a cabeça para ninguém, irmão. Ninguém. As pessoas são altivas, as pessoas falam o que quer, a pessoa fala o que pensa. Aí vem Jesus e fala o contrário. Não, para você ser grande, você tem que ser pequeno. Você tem que lavar os pés daquele que está ali. Então o reino de Deus, ele inverte as coisas. Enquanto o mundo busca poder, o reino busca serviço. E o que é serviço? Serviço é o servir. Lá fora, você é aquilo que lá você manda. Lá fora o poder. Não, eu mando, aqui eu faço, todo mundo me obedece. Na igreja é o servir. E o servir na igreja é em todos os âmbitos da igreja. Aí eu pergunto, você tem servido, você faz parte desse reino de Deus? E aqui eu vou já abrir aspas e falar aqui com a nossa igreja. Irmão, pensa num pastor que é contra, presta atenção, um pastor que é contra vocês trabalharem bastante dentro da igreja e não tiverem mudando na tua vida pessoal. Exemplo, para mim festa é o de menos, para mim o que importa é a tua mudança de vida. Então para mim,
Pastor, tem um monte de gente fazendo, mas fazendo de qualquer jeito, não está tendo mudança, para mim não importa. Aqui na nossa igreja nós temos escola dominical, que a partir do ano que vem nós vamos mudar isso para todos vocês que trabalham. Você vai ter que assumir um compromisso, senão não vai dar certo mais para trabalhar. Escola dominical. Nós temos ensinos bíblicos aqui para os adolescentes e para os jovens. Então não tem como você fazer parte de uma comunidade se você não quiser. Sabe aquela palavrinha assim, quem não senta para aprender não está apto para ensinar? É verdade. Então o reino de Deus, eu preciso entender que eu preciso servir. E o serviço, irmão, e aí de novo eu preciso sempre falar isso. Eu estou aqui, vamos supor que na cadeia da igreja, da importância humana, tá? O pastor está aqui. Aí está o irmão lá no estacionamento. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Qual que é a minha diferença? Minha e do irmão que está no estacionamento? Nenhuma. Porque se eu subo aqui e entrego para vocês um serviço cheio de arrogância do meu coração, o meu serviço não é aceito diante de Deus. E o irmão que está trabalhando no estacionamento, o irmão que está lá na cozinha, que ninguém viu ela, o irmão que está lá no canto, ele está fazendo aquilo com verdade, o culto dele está sendo aceito e o meu, não. Então o serviço é quando a gente tira da gente para trazer para vocês. E olha só a lógica humana, tem muito pastor que se engana com isso. Dentro da lógica humana, eu sou o maior, porque eu estou falando aqui. E vocês estão aí sentados, então parece que eu sou mais importante. Mas quando você inverte o negócio, muda. Quando você vai no restaurante, quem que fica em pé? Quem que fica em pé? Quem que é mais importante? Entre na lógica É o cliente. E o cliente está como? Então quem está servindo aqui? Eu. Você está aí, ó, sentado e eu só tirando para você a picanha. E eu que me lasque não, mas eu que não estude durante a semana. Não corra atrás para trazer um alimento bom para você. E aí tem gente que ainda senta achando assim, não gostei dessa palavra. Não gostei, essa não foi para mim não. Ele se sente mesmo no restaurante. Então aqui você tem um buffet. Aqui você encontra pimenta malagueta, aqui você vai encontrar lasanha, aqui você vai encontrar de tudo aqui. Agora, dentro do serviço é isso. O que é servir? É eu tirar daquilo que é meu para servir a igreja. E como é que eu sirvo? Servindo pessoas. É isso que as pessoas, elas se enganam, elas pensam, não, eu estou servindo a Deus. Eu não tenho como servir a Deus se eu não servir pessoas, irmão. Eu só tenho significado diante de Deus se eu servir pessoas. Por isso que aonde você estiver fazendo, aonde você estiver trabalhando, você não está fazendo ali um trabalho para você e para alguém. Ali quem está vendo é o próprio Deus que está fazendo. É para o próprio Deus que você está fazendo. Então, a lógica do mundo é poder. A lógica de Deus é servir. Jesus entrou num ambiente onde os discípulos estavam sentados lá e de repente Jesus foi lá e foi lavar os pés dos discípulos. Pedro falou, não, eu não vou aceitar isso, porque o senhor está fazendo isso. Jesus olhou para ele e falou, se você não fizer igual a mim, você não tem parte comigo. Olha a importância do servir. Então toda vez que eu vou trazer alguma coisa para vocês, do meu coração, cheio de arrogância, me achando melhor, o meu culto não é aceito diante de Deus. E eu sempre tenho falado aqui na igreja, tome muito cuidado quando você vem para um ambiente religioso, seja aqui, em qualquer outro lugar, vou te dar um conselho, e você sai de lá dizendo assim, não gostei do louvor, não gostei do hino, não gostei disso, não gostei daquilo. Não é assim que você faz, porque o culto não é para você. É Deus no céu que tem que olhar para você e falar assim, não estou gostando do teu culto hoje. Não estou gostando da maneira que você está cultuando hoje, porque o culto não é para nós, irmão, o culto é para Deus. Então, desde a hora que você chega lá no estacionamento, você sobe aqui, você está cultuando. Então, pare com essa ideia de dizer assim, eu estou na igreja só por um costume, mas você não queria estar aqui. Você não faz parte do reino de Deus. E não é o fato de você trabalhar na igreja que não, e você está servindo a Deus. E de novo, o ano que vem, se tiver festa, mas as pessoas que estão trabalhando não estão preocupadas em crescer em Cristo, eu cancelo festa, irmão. Cancelo, porque eu não vim aqui para ser pastor de festa. Não tem festa não, irmão. Vamos todo mundo voltar para a palavra, vamos ensinar, escola dominical com gente, as meninas que dançam.
Eu falei, falando com a Cris, tem que estar lá na sexta-feira, as adolescentes estão lá aprendendo a palavra de Deus, porque para mim não é importante bonito no púlpito, o importante é a tua vida de futuro e se você vai para o céu ou para o inferno, não, irmão, porque a minha responsabilidade como pastor é essa, é ensinar a palavra. Agora, para mim é muito cômodo, né? Não faz lá, tudo muito bonito. Quem estava aqui na festa, fala amém? Foi lindo, não foi, irmão? Irmão, para que eu vou estar falando isso se foi tudo bonito? É só deixar correr, irmão, só deixar andar, só deixar caminhar. Para que eu vou mexer com o time? Sabe aquela frase assim, time que está ganhando não se mexe? Deixa rodar, mas eu não vim para cá para isso, irmão. Igual, esse dia eu fiz um recorte de um vídeo que eu falei aqui. Se o trabalhar na igreja está atrapalhando o teu casamento, deixa de trabalhar na igreja. Se o fato de você estar servindo na igreja está atrapalhando a tua família, deixa de fazer, vai cuidar da tua família. Ah não, mas eu estou fazendo a obra de Deus, irmão. A primeira obra é tua casa, é tua família, é teu esposo, é teu marido. É a primeira obra, irmão. Então não adianta estar aqui fazendo, mas a casa toda bagunçada no sentido, não tem paz em casa. Não, para mim não funciona. Não funciona. Pastor, mas se ninguém fizer, irmão, não se engane. Se você não fizer, Deus vai mandar 3 no teu lugar. Fala amém. Isso, começando de mim, irmão, porque não existe ninguém substituível. Se eu começar a achar e começar, não, vamos caminhando, irmão, a obra ela é de Deus. E Deus sempre tem pessoas dispostas a trabalhar. Então sirva com alegria. A ótica do mundo é poder, aqui é servir. Enquanto o mundo luta por posição, o reino é de exalta submissão. Lá fora todo mundo quer ter posição. No reino é submissão. Olha o que Paulo fala. Cada um olha o outro sendo superior a si mesmo. Agora, olha como isso mexe na gente, irmão. Porque a gente quer ser melhor do que as pessoas. E é natural, você quer ser melhor. Você estudou mais, você ganhou mais dinheiro. Uma hora ou outra você... Sabe aquela hora que você não precisava falar aquilo, mas você falou. E você sabe que você falou porque você queria se mostrar. A gente sabe, irmão. A gente sabe que quando algumas coisas não precisava ter falado. A pessoa fez um comentário e aquilo deu um gatilho na tua mente e você falou alguma coisa ali que não precisava. Você quis, em São Paulo tem um termo que diz, você quis meter a mala. Você quis. Porque a gente tem dificuldade de submissão. O que é submissão? Eu me render. Aqui na igreja, aqui tem os líderes dos departamentos. E eu sempre falo, às vezes o teu líder, você sabe mais do que ele. E agora, por que Deus te trouxe num ambiente onde o teu líder sabe menos do que você? É justamente para o Senhor trabalhar no teu caráter, de submissão. Porque às vezes a gente vem com alguns ambientes com arrogância, dizendo que eu sei, dizendo que eu aprendi, dizendo que eu falei, dizendo que eu cursei. Aí você chega num ambiente onde a tua liderança ela é menos do que você. E querendo ou não, nós somos tendenciosos, o nosso eu, o nosso velho homem, você tem aquela, nossa, mas o fulano é assim. Por que Deus te trouxe para isso? Justamente para trabalhar isso em você. Você precisa ser submisso. Lembra que a ordem do mundo é ter, é ser. Aqui, no reino de Deus é ser. É posição. Aqui é submissão. Quando eu falo aqui não é igreja, é o reino de Deus. Então você aprender submissão é muito difícil, irmão. As pessoas têm dificuldade de ser submissas. Aí eu não estou falando só aqui na igreja, estou falando em qualquer âmbito. Porque todo ser humano, ele quer estar aí por cima. Ele não quer perder nenhuma briga. Aí vem o reino de Deus, para você fazer parte, você precisa submeter. Submeter. Sabe até aquelas pessoas, a gente vive numa geração onde parece que o pessoal fala o que vem na cabeça. Sabe? Aquela coisa assim, não, falei e vim. Eu venho de uma época... A minha esposa não concorda muito nessa parte que eu vou falar para vocês. Aonde você chamava o mais velho de senhor e senhora. Quem veio dessa época aqui? Hoje não se usa mais. E eu vi um especialista dizendo que o fato dessa geração não usar mais traz uma equiparação dentro da mente dela de igualdade. Por isso que a gente vê muitos hoje, jovenzinhos, muitas pessoas novinhas dessa geração com petulância com os mais velhos.
Primeiro que a dificuldade, às vezes muitos não têm, a família é toda destruída, ele não tem ali uma percepção de pai, de autoridade, mas ele quer ser, ele bate com o mais velho. Irmão, pensa, os mais velhos aqui, pensa no teu tempo se discutindo com o mais velho. Você chegava, senhor, primeiro você só falava senhor e senhora. Hoje não. Aí que nós estamos numa geração, Deus o livre, dependendo às vezes de um adolescente, um jovem, alguém mais novo, você vai conversar, a pessoa quer te bater. Quer te bater. Aí você percebe, aí vamos falar dos mais velhos aqui. Quantas vezes, eu vou falar da minha vida como pastor, rapaz, você leva uma lavada, eu já levei, dos antigos aqui, quem já levou? Sabe aquele pastor, às vezes não tem, aqueles pastor antigo? Você chegava lá um pouco assim, ele... Toma, estava nem aí. Rapaz, e você continuava amando o pastor, crente na igreja. Hoje, ai, não gostei. É uma geração fraca. É uma geração fraca, que não é submissa. Filhos não são submissos com pai e mãe. E aí é culpa do pai. Aí eu vou falar para você, homem. Se tem umas filhas lá na tua casa lá, e uns meninos lá, e você fica baixando a cabeça, a culpa é tua. Menina gritou com a tua esposa lá, você, opa, respeita a tua mãe, rapaz. Fala baixo comigo, fala baixo. Ô pai, você não, é senhor. Parece bobagem, né? Para essa geração é bobagem chamar de senhor e senhora, parece que é bobagem. Mas tem uma referência dentro que é muito grande. Então o reino de Deus é de submissão. Aí você percebe como é que era a cultura antes e como é a cultura hoje? Vamos voltar um pouco mais como que era a cultura. A cultura familiar, como é que era? A cultura do respeito. O filho para falar com o pai, irmão, ele pensava duas vezes, e às vezes com muita educação. Hoje, dependendo da casa onde você vai, se precisar o filho dá um tapa na cara do pai. E o pai ainda fica, que lindo filho, faz isso com o papai não. Faz isso não. Umas meninas que dominam os pais, umas menininhas novas, tudo que quer o pai dá, tudo que quer a mãe dá. Eu não tive isso, eu estou fazendo com alegria. Você está criando um monstro. Submissão, reino de Deus, e aqui eu estou falando de uma submissão que não é só no âmbito espiritual, começa em casa. Como é que é a submissão dentro da tua casa? Sabe aquele adolescente lá que só quer retrucar o que você fala? Só retruca. Tem gente, irmão do céu, que você vai falar uma coisa, primeiro que ele não respeita a tua idade. Você já viveu, uma criança de 15 anos, eu já vivi 35 anos a mais que essa criança. Será que eu não consegui um pouquinho mais de conhecimento em 35 anos? Eu não sei, que eu sou muito tapado da vida. Mas não, eles querem olhar para você de igual para igual, eles querem discutir com você de igual para igual. Hoje a gente vive numa geração rasa, que pesquisa no Google e acha que já é o sabedor de todas as coisas. Nunca frequentou uma cátedra, nunca sentou num ambiente acadêmico para ficar ali, desenvolvendo um artigo, para daí, mesmo na tua arrogância humana, você falar, eu sei. Mas não. O máximo que fez foi colocar na inteligência artificial, colocou algumas coisas ali e se acha e quer. Cuidado, submissão. Aqui vocês viram sábado, eu fiz algo aqui, que eu fiz de uma maneira, Deus colocou no meu coração, mas eu fiz intencional. Eu fiz intencional. Sempre no meu coração, irmão, como eu venho de uma família, uma linhagem de pastores, eu sempre tive com pastores e sempre honrei pastores. Sempre. Sempre. Tive todo tipo de pastor que passou por minha vida, que me formou. Todos. Mais sério, mais brincalhão, mais brabo. Tinha pastor que era muito brabo, não podia nem chegar perto dele. No meu tempo não podia assistir televisão. Ele pegava no meu pé. Era um pastor brabo. Mas pensa num pastor que eu amo até hoje. Hoje virou um amigo. Aí sábado a gente teve aqui. Quem estava aqui sábado? Fala eu. Você viu o que a gente fez aqui? Você sabe o que aquilo ali significa, irmão? Leva para a tua vida. Adolescentes, levem para vocês. Só tem um princípio de bênção se você tiver um princípio de honra. Leve isso para você. Honre o teu pai. Por isso que a Bíblia diz assim, honra o teu pai
e a tua mãe. Olha a palavrinha que fala, honra. O que é honrar? É você reconhecer a história. Reconhecer a história. Eu estou aqui. Eu ouvi muita coisa, porque se eu falar, pode soar até... Mas eu entendo dentro do meu coração aqui, porque se eu estou vivendo esse momento aqui, outros passaram por aqui. E aí eu não vou ficar julgando o trabalho de seu ninguém, porque cada um vai dar conta naquele dia para o Senhor, amém? Cada um, mas eu preciso reconhecer que eu só estou há 2 anos e meio, ficaram 23 anos e meio para trás que alguém passou aqui. Como é que eu vou chegar aqui e falar, não, porque a partir de agora, para irmão, bobagem, princípio de honra, levem isso para vocês. Eu fiz, assim que teve os 25 anos, o Espírito Santo já colocou no meu coração, mas eu fiz de uma forma intencional mesmo, para que vocês repliquem isso na vida de vocês, no grupo de vocês. Adolescentes, honra o líder de vocês. Você que tem a tua liderança, honre eles. Eu achei bonito um negócio que aconteceu aqui. Eu vou falar, cadê o Ezequiel? Ezequiel está ali, vou falar. Eu achei muito bonito esse princípio. Nós marcamos um ensaio aqui, nós estávamos chegando 4 horas aqui na Misael. 4 horas. E os meninos trabalham, irmão. Todo mundo trabalha aqui. E está todo mundo aqui que trabalha aqui comigo. Eu nunca liguei para você e falei assim, cadê você? Nunca, porque eu respeito você. O Ezequiel tinha horário dele chegar aqui para o ensaio, e aquele dia aconteceu alguma coisa que ele chegou atrasado. Pois o Ezequiel, eu percebi que ele estava incomodado com aquilo. Ele me chamou, eu e Misael, lá no meu escritório, falou, eu só quero pedir perdão para vocês aqui. Você como meu líder e o senhor como meu pastor. Eu vou fazer de tudo para não repetir isso. Irmão, por que eu estou fazendo isso? Porque a Bíblia fala que aquilo que é feito no secreto, Deus revela. Isso é um princípio de submissão. Aí ele é de igreja, o pai dele é pastor. Então você entende que certas coisas você vem durante a tua vida. Princípio de honra, princípio de respeito. Leva isso para você. Você que é de um grupo aí, qualquer coisinha, não vou, e fica colocando, não vou. Não vai acabar, irmão. Eu já não gosto de grupo mesmo. E se tiver grupo dando problema, e estão desviando mais do que sendo crente, não tem grupo, porque é o diabo que está ali. Um grupo é para agregar, um grupo é para glorificar o nome de Deus, amém? Se algo não está glorificando o nome de Deus, logo não é de Deus. Então vamos voltar novamente às raízes de novo. Vamos só orar, vamos só ler a Bíblia. Porque pode ter certeza, irmão, não, nessa coisa não, vamos ter para todo mundo ver. Não. A minha preocupação é com vocês, é saber como é que está a tua alma. Igual veio uma vez um rapaz que é muito talentoso e falando, não, pode deixar que eu faço isso, no congresso, só veio uma vez só. E eu faço isso. Falei, que bom que você faz, mas a minha preocupação é como é que você está? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua família? Como é que está você? Porque para mim, mais do que os teus talentos, eu quero saber como é que está você. Porque você pode fazer tudo, mas se você não estiver bem, eu não vou negociar com você. Eu continuo fazendo, se deve fazer. Então, essa é a nossa preocupação. Submissão. O reino de Deus é submissão. Indo para o final. O que ele diz assim, buscai primeiro. O que é primeiro? O primeiro é a ordem de prioridade. Qual que é a tua prioridade? Reino de Deus ou as outras coisas? Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Muitas pessoas querem o mais de Deus, mas não entregam o caminho a ele. As pessoas têm dificuldade nisso. O problema das prioridades invertidas. Muitas pessoas buscam prioridades, mas esquecem do provedor. Então você corre atrás da prosperidade, mas esquece quem que provê a prosperidade. Muitos buscam milagres, mas ignoram o Deus do milagre. Muitos buscam bênção, mas negligenciam o relacionamento com Deus. Então a pessoa não tem a prioridade o reino de Deus. A justiça, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? Justiça é obedecer os padrões divinos. Olha o que está escrito em Miqueias capítulo 6 e 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Então assim, a justiça é obedecer padrões divinos. A justiça do reino não é apenas teoria, a gente vive ela o dia a dia, é na prática. Ser honesto, íntegro, compassivo, santo, obediente, isso é justiça na terra. Como é que é a tua convivência? Reino de Deus é obedecer a palavra, é eu parecer com Jesus, e você é uma arrogância só. Desculpa, você não faz parte do reino de Deus, e não sou eu que estou dizendo, eu estou mostrando aqui para você. Eu só tenho como fazer parte do reino de Deus quando eu mato o meu eu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu obedeço o que Deus tem para a minha vida. Aí eu faço parte do reino de Deus. Uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que quer o bem para todo mundo. É uma pessoa que faz parte do reino de Deus. Mesmo a outra pessoa, às vezes, fazendo mal para você. Aqui que Jesus ensina, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Se logo eu quero me vingar e fazer aquela pessoa pagar 10 vezes mais do que ela fez comigo, logo eu não faço parte do reino de Deus. Uma vez, um episódio, uns pastores longe, lá em outro planeta, e aí um dia estava conversando com um pastor, estava no gabinete dele, um pastor muito grande, muito importante, e ele estava muito nervoso com outro pastor, uma disputa política interna, e ele disse assim: eu estou com ódio dele. E isso já faz muitos anos, eu nunca esqueci aquilo. Como é que um pastor que está pregando o amor tem ódio de outra pessoa? Eu tive que trabalhar aquilo na minha mente. E hoje eu entendo que não é porque é pastor que faz parte do reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. A justiça é refletir o caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Como é que a gente se reviste do novo homem? Quando a gente recebe Jesus como Salvador, através do Espírito Santo de Deus. Lembra que nós estudamos aqui exaustivamente, nós falamos sobre os frutos, o fruto do Espírito, transformação de Jesus na nossa vida, no nosso caráter. Então eu sempre falo e sempre vou repetir: quer conhecer um crente? Olha o caráter dele, veja o caráter dessa pessoa, veja o caráter, mesmo em cima de às vezes você é injustiçado, chega a hora que é o próprio Deus que vai te trazer justiça, mesmo injustiçado. Esse dia eu estava conversando com um irmão lá do Brasil, e ele falando que ele sofreu uma injustiça muito grande. Ele trabalhava num ambiente, e de repente ele tomava conta de um local, e o dono chegou lá e não tinha alguma coisa que estava ali. E chamaram ele e falou: tinha um negócio lá. Ele falou: não fui eu não. Não fui eu não que peguei. Ele falou: mas eu vou ter que mandar você embora. Você não pode ficar aqui. Você está falando aí, mas eu vou ter que mandar vocês embora. Ele disse para mim que ele aceitou, mas ele saiu dali chorando muito. Porque a injustiça dói, irmão. A injustiça dói. Mas ele poderia ter feito tantas outras coisas. Ele aceitou aquilo, a injustiça, que às vezes você tem que aceitar. Que nem é tudo também que você tem os seus direitos, não é tudo. Às vezes a injustiça, ela te inibe até mesmo de você buscar os teus direitos. Ele foi embora. Mas numa outra situação, depois de passar tudo isso, todo mundo sabendo, ele pegou e ele falou: não peguei. Descobriram. Foram na casa de alguém que estava lá trabalhando e acharam o que tinha sumido. Logo, o mesmo patrão chama ele, fala: me desculpa, tal. Depois de muito tempo, que ele já tinha chorado. Então a injustiça, ela vem na nossa vida. Agora, quando você tem o reino de Deus, você trabalha com a injustiça de uma maneira crendo que é Deus que faz justiça por você. Então para de querer buscar justiça com as próprias mãos. É Deus quem vai fazer justiça para você. Amém? E terminando. As demais coisas vos serão acrescentadas. Esta promessa divina da provisão, Jesus não disse que as demais coisas não importam. Ele apenas afirmou que não devem vir primeiro. Entende? As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando que as demais coisas não são importantes. Apenas ele está dizendo:
não permita que essas demais coisas sejam mais importantes do que o reino de Deus. Jesus garante, se buscarmos primeiro o reino de Deus, Ele cuidará do resto. Salmos 84:11. O Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. Olha ali. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com... Vivem como? Integridade. Então Deus é o Deus que Ele acrescenta o mais. Então quando você inverte as prioridades, por quê? Para você andar em integridade, você precisa estar com o teu caráter moldado em Cristo. Se você busca e não prioriza o reino, que é a integridade em Deus, a obediência, você fica rico, você fica com dinheiro, mas o reino de Deus não é prioridade. Então Deus não dá opção assim, não tem problema, busca as outras coisas e depois vai, com sinceridade, você busca o reino de Deus. Não, ele é taxativo. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você está vendo ali, quando você vive uma vida de integridade no reino de Deus, o Senhor concede favor e honra. É Ele quem faz isso. E Ele não recusa bem, Ele não deixa de abençoar aqueles que vivem em integridade. E o que é ser abençoado por Deus? Não é ter dinheiro no banco, não é ter uma casa muito grande, não. A bênção de Deus é ter a mão sobre a tua casa, sobre a tua família. É você ter a certeza que se hoje você for embora, você estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo lá no céu. Amém? Então isso é você viver o reino de Deus. Então buscar viver o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 10:22. Põe ali para mim. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz... Vamos ler junto? 1, 2, 3. A bênção... A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então a gente sempre fala esse texto aqui. O que enriquece a gente? O que te deixa a gente rico? A bênção do Senhor. E como é que eu faço para ter a bênção do Senhor? Viver o reino de Deus. E o que é viver o reino? Ser obediente à sua palavra. Andar com integridade. Quer ser abençoado por Deus? Está aqui, ó. Ande na retidão. Viva em primeiro plano o reino de Deus. E não é, de novo, e viver o reino de Deus não é você estar aqui no domingo. Não é você participar de vários cultos. Tem igrejas que tem 350 cultos durante a semana e a pessoa se sente obrigada indo para lá, toda doente, esfarelada emocionalmente, mas a cobrança vem, você tem que vir, porque se você não vir, você está priorizando o mundo. Não, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é uma vida íntegra. O reino de Deus é uma vida santa. O reino de Deus é você fazer teus negócios com pureza. Como é que você tem tratado os teus clientes? Como é que você está negociando os seus contratos? Como é que você está devolvendo o troco do teu dinheiro? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo isso? Isso é viver o reino de Deus. E os desafios de Jesus para ordenar as prioridades. Como eu faço? Antes de abrir o celular pela manhã, busque a face de Deus. Leva isso para você. Quando a gente acorda, você deixa o celular carregando do lado? Deixa. Igual todo mundo, né? Deixa aqui. Qualquer coisinha a gente já pega o celular. Acorda de manhã, inverta isso. Antes de se acordou, faça uma oração. Senhor, obrigado por mais um dia. Antes de decidir o que fazer, pergunta o que glorifique a Deus. Você tem perguntado para Deus o que glorifique a Deus nas suas decisões? Você tem tomado decisões que têm feito mal para você, porque você nunca parou para saber se as tuas decisões glorificam o nome do Senhor. E como é que eu sei que a minha decisão vai glorificar o nome do Senhor? As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: olha como que Deus abençoa esse moço, olha como que Deus abençoa essa família, olha como que Deus faz a vida desse casal. As tuas decisões precisam glorificar o nome de Deus. E antes de gastar, planeje de acordo com os seus valores do reino. Esse dia eu estava conversando com alguém. Toda pessoa desorganizada financeiramente, ela acaba tendo uma vida conjugal e familiar desorganizada. Porque o primeiro princípio de mudança na vida de alguém, um dos primeiros princípios, é a questão financeira.
é como você reage com o que você ganha. É como que você gere ali, o gerente, do que Deus dá para você. Então você conhece uma pessoa, ela pode ganhar pouco por semana, que seria uns $7.000 por semana. Ela pode ganhar pouco, 7.000, mas ela faz desses 7.000, irmão, muita coisa, porque aquilo que ela faz é para a glória do nome do Senhor. Tem gente que ganha esse valor, sabe gente que ganha bem, só vive devendo? Não sei se você conhece gente assim, só vive pedindo dinheiro emprestado. E ela ganha mais do que você, engraçado isso. A pessoa ganha mais do que você, ela trabalha mais do que você, mas ela parece que ela vê em você um caixa, e você sempre tem. Aí você fala, mas meu Deus do céu, eu ganho menos que essa pessoa, porque a vida dela está fora do reino de Deus, porque ela não é organizada financeiramente. Quer começar a organizar a tua vida espiritual? Comece no teu financeiro, comece a se organizar, gaste aquilo que for para gastar, para de comprar bobagem, pare de comprar. Você pode comprar? Compra, não pode? Não compra, entendeu? Quer fazer? Faça, não pode fazer? Não faça. Se organize financeiramente. Quando você se organiza financeiramente, a tua casa muda de ambiente, irmão, porque o dinheiro mal organizado dentro de casa, parece que o Satanás mora lá. É uma brigaiada por tudo, a conta de luz é atrasada, é um negócio, parece que o Satanás toma conta, e você percebe que é uma coisa espiritual. Agora, organiza tudo. Esse dia o Danilo mandou um vídeo, não sei aonde, falando do aluguel. Dia 1º é aluguel de novo, meu Deus, mas já é dia 1º de novo, tem que pagar aluguel de novo. Irmão, todo dia 1º tem aluguel, sim ou não? Mas que bom que você tem para pagar. Tem para pagar porque você se organizou durante a semana. Você ia até comprar uma roupa nova. Você foi até em outro lugar lá, o morto era maior que você, mas você comprou, passou bonitinho. E está tudo bem, irmão. Porque o dia que você puder, você vai lá e compra do novo. Se organiza financeiramente. Resultado, e para terminar, a paz interior. Quem busca o reino de Deus tem paz interior. O que é paz interior? Não vive dominado pela ansiedade. Quem tem o reino de Deus, ele busca a direção espiritual, sabe discernir as prioridades. Quem tem o reino de Deus, ele tem a provisão divina. Deus abre porta no tempo certo. E quem tem o reino de Deus, a frutificação espiritual. Tudo que faz prospera, porque está alinhado com o propósito. E eu termino, Salmo capítulo 1, versículo 1. Põe aí Salmo 1, por favor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pelo fato dele ter prazer na lei do Senhor, no reino de Deus, olha o que acontece. E como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. Agora entenda aqui, prosperar não é enriquecer, prosperar é ter uma vida digna, prosperar é ter uma vida elevada, prosperar as pessoas olharem para você e ver a bênção de Deus. Você pode estar no teu carrinho caindo, mas você é abençoado por Deus. Você pode não comer no Texas, mas você vai no McDonald's, feliz da vida. Amém? Que a prosperidade de Deus alcance você, e que você busque o reino de Deus, que essa aqui não tem para onde você errar. Quer ser feliz? Quer ser próspero? Busque primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas, faz assim com a mão, por favor. E as demais coisas já estão sendo acrescentadas na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Deus abençoe. Olha só um pouquinho por irmão que está ao seu lado aí. Fala, se prepare, viu? Depois disso, você não vai ter lugar onde colocar tanta coisa que Deus vai fazer. Fala para ele. Glória a Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.